Esse é o programa Falando em Psiquiatria, estamos de volta, Dr. Ricardo Zimmer, médico psiquiatra, atende em Pato Branco, atende em toda a região, e nós estamos abordando no programa de hoje doenças mentais, entre elas a esquizofrenia. Doenças mentais, Dr. Ricardo, nós falávamos no bloco anterior que quem tem esquizofrenia precisa ser internado ou ter um acompanhamento em uma unidade hospitalar. Existe a cura para as pessoas que sofrem de esquizofrenia? As pessoas que estão, como no linguajar popular, fora da casinha? Pois é, Romeu. Essa é uma situação triste, porque ela não tem cura. Como é o cérebro da... Então, existe uma... o cérebro em si, o órgão, começa a ficar doente. É como se ele tivesse um câncer que não é bem câncer. Ele começa a funcionar de um jeito diferente, ele vai se deteriorando. O nome que era dado para a esquizofrenia era demência precoce anteriormente, porque a pessoa fica demente. Ela perde a condição de raciocínio, perde a condição de sentir as coisas, né? Esses dois sintomas predominantemente são sintomas negativos. Raro é a pessoa ficar todo o tempo alucinando, ouvindo vozes, achando que está perseguida, aquilo que a gente falava no bloco anterior. Depois de um tempo que o surto se instala, né, a pessoa fica com os sintomas negativos, então ela perde a vontade, ela não acha graça nas coisas, ela fica mais burra, porque o raciocínio se perde, ela não tem mais a articulação, ela não consegue mais. Essa é uma situação em que a pessoa fica inválida, né? Diferente de outras situações, como depressão, que vem e que vai passar. E se depender, tem pessoas que às vezes usam da depressão até para melhorar a vida, né? Para dar um salto existencial. Então, a esquizofrenia, Romeu, ela é muito triste por isso, porque ela é deteriorante. Quando a gente faz o diagnóstico, tem que tratar o mais cedo possível, porque quanto mais tempo sem diagnóstico, mais ela vai estragar o cérebro, mais ela vai deteriorar aquela psique, aquela mente. Como a pessoa chega ao ponto de ser esquizofrênica? Ela nasce com o cérebro saudável, nasce perfeita? E qual a origem? Isso. Então, é multigênica a origem. A gente tem uma concomitância de gêmeos iguais, tendo esquizofrenia, de 70%. De gêmeos não iguais, os bivitelinos, eles têm de 12%, que é igual à prevalência entre irmãos. Então, se eu tenho irmão esquizofrênico, eu tenho 12% de ter esquizofrenia. Se eu tenho os dois pais esquizofrênicos, aumenta muito mais do que se eu tenho só um pai, né? Então, existe uma influência genética muito grande nisso. Alguma questão ambiental pode estar relacionado. Infecção viral, eles entendem que infecções virais durante a gestação pode predispor a isso. Então, assim, é multigênica, existe uma influência ambiental, de estresse também, né? Mas não tem mãe esquizofrenogênica, não tem, assim, alguma coisa que vá propriamente causar. É multideterminada. A gente não consegue saber exatamente quem vai desenvolver. A sorte é que isso é muito raro. E o ideal é que quanto antes seja feito o diagnóstico e melhor tratado para não piorar a cognição da pessoa e ela conseguir ter uma condição de melhora mais significativa. Mas é um diagnóstico muito triste de se fazer, Romeu, porque a gente passa isso, então essa família ela vai ter que se reestruturar, porque vai precisar de alguém para cuidar essa pessoa, né? Ela raramente vai ter uma condição plena de autocuidado, né? Então é uma coisa bastante, um quadro bastante grave. Não tem cura. Não. Não tem cura. O que a gente consegue, Romeu, é controle do sintoma. A pessoa deixa de ter a voz na cabeça que fala, deixa de estar alucinando, mas aquele sintoma de falta de ânimo, de empobrecimento do afeto, da emoção, empobrecimento do pensamento, da qualidade de raciocínio, isso a gente não consegue mudar, mesmo usando os melhores métodos de tratamento. Principalmente, como eu falava anteriormente, nós observamos aqueles malucos de rua, né? Aqueles andarilhos que muitas vezes pertenciam ou pertencem a famílias tradicionais, principalmente nos grandes centros, e de repente se colocaram, se viram na rua dementes, até não sei se o entorpecente, droga, pode levar a uma situação como essa também, Pode. não sei se a esquizofrenia, mas
uma demência? O uso de maconha, por exemplo, aumenta em 8 vezes a chance da gente ter psicose. Não necessariamente esquizofrenia, mas surto, crise psicótica, de perder o contato com a realidade. Então, Como são essas crises? é isso, a pessoa começa a se sentir perseguida, às vezes ela pode começar a enxergar ET verde, né? Ou construir ideias de coisas que não existem e que são impossíveis, né? Isso é comum de acontecer com usuários de drogas. E os próprios pacientes com esquizofrenia, eles tendem a usar mais substâncias, a usar mais cigarro, a usar mais álcool, a usar mais crack, por conta de não ter um nível de funcionamento tão elevado. É muito sério, Romeu, essa história de reforma psiquiátrica que foi feita no Brasil, que na verdade o nome está errado, porque a psiquiatria quanto ciência ela está sempre em reforma, ela não é estática, mas a reforma que foi feita do modelo assistencial de saúde mental. O CAPS não dá conta disso, em nenhum lugar do Brasil. Que é o Centro de Atenção Psicossocial. A gente precisa ter leito psiquiátrico para internar esses pacientes graves. E o que acontece? Conforme foi diminuindo os leitos psiquiátricos, foi aumentando a taxa de mortalidade desses pacientes. Só que como eles não têm voz e serviram para nicho de mercado para algumas classes de profissionais que estavam buscando ampliar o nicho de mercado. Quero deixar claro, eu não sou favorável de manicômio, não acho que ninguém tem que viver no manicômio, mas eu preciso ter leito psiquiátrico para tratar essas pessoas, porque não dá para tratar em casa. Na região hoje existem leitos psiquiátricos dentro dos hospitais? Existem, mas a gente não tem uma real condição de tratar um paciente grave assim, porque não se fez uma estruturação que deveria ser nacional, né, para dar conta disso. Então, por exemplo, o que a gente tem? Eu sei que tem o quarto andar norte do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é um andar fechado para a psiquiatria. E lá eles tratam esses quadros graves, dentro do hospital geral, que tem um centro cirúrgico, que tem UTI, que tem tudo, né? Mas precisa ter algumas determinações, assim, eu acho que em termos federais, de validação do SUS, né, para existir um tratamento adequado. Amor e acolhimento para esses pacientes ajuda, mas não sara. Não sara. Não diminui o risco de mortalidade dele. Essas pessoas têm que tomar remédio. Mas qual o prazo de vida das pessoas que sofrem de esquizofrenia? Justamente. Uma morte precoce? Sim. Elas são menos assistidas se elas têm uma condição clínica. Até porque elas não sabem responder adequadamente quando você pergunta para ela se ela está com uma pneumonia. E como geralmente ela está mais empobrecida, ela não vai reclamar. E eles acabam, por usar mais álcool, ser tabagistas, eles acabam piorando disso tudo. Eles têm uma vida normal, entre aspas. Bebem, fumam, se alimentam, não trabalham, obviamente, Sim. E vão se matando aos poucos. Isso. É uma coisa muito triste a gente ver. E esses andarilhos, muitos deles estavam sendo tratados nos antigos manicômios, mas como eles foram fechados, aqueles que se encontrou, a família se mandou. Como a família não foi capacitada para dar conta disso, o que ocorreu? Eles foram para a rua, porque não tinham CAPS para tratar lá. Mesmo tendo um CAPS, o CAPS não funciona adequadamente para dar conta de um paciente desses, né? Que é muito grave, que ele não toma o remédio adequadamente, né? E acaba surtando ele... Qual é o tratamento de medicamento para a gente usa os esquizofrênicos? Legal. A gente usa, Romeu, o tratamento assim, gold standard. O que seria melhor em termos de medicação para a gente usar seria usar clozapina, né? É um remédio relativamente caro, mas que para a gente ter essa liberação, a norma é, primeiro a gente usar o antipsicótico típico, que são os mais antigos, com mais efeitos colaterais e com eficácia questionável. Depois a gente tenta usar a risperidona e daí a gente vai usar a clozapina. E se não funcionar, a gente vai usar umas outras qualidades. Só que assim, como é que é o tratamento na Europa? A gente usa essas outras qualidades primeiro, porque tem menos efeitos colaterais e apresenta uma eficácia melhor. E por último, a gente vai usar esses mais antigos. Nessa situação, Romeu, de um surto psicótico, um tratamento ouro, que resolveria muito. Quando eu estava fazendo estágio em eletroconvulsoterapia em São Paulo,
eu vi uma pessoa com surto psicótico em 2 semanas voltar a trabalhar, é a eletroconvulsoterapia, que é um tratamento muito forte no sentido de agir muito sobre o cérebro, né? Então, resolve muito para essa situação grave de um surto psicótico. Não queima neurônio, não prejudica a pessoa, pelo contrário. Eu estava vendo até um familiar de uma paciente estava me comentando isso, que foram realizadas no ano passado 200 mil aplicações de eletroconvulsoterapia sem uma complicação. E com resultado positivo. E olha, Romeu, que coisa triste para a nossa cultura brasileira, para a gente ver como a gente é um estado que carece de aprimoramento técnico. O SUS não paga esse tratamento, que tem uma das maiores evidências científicas de funcionamento. Mas por quê? Porque as pessoas que estariam designadas a liberar isso ou não, olham o tratamento com um olhar moral, né? Como se a gente tivesse uma ideia de que o cérebro é algo muito nobre e a gente não pode mexer. Então, se alguém tiver um traumatismo craniano, a gente não vai abrir a cabeça da pessoa e vai deixá-la morrer. Seria mais ou menos a mesma... O mesmo raciocínio, né? Enquanto isso, o nosso SUS paga a medicação fitoterápica, bem questionável da eficácia científica. Complicado, né? Bom, doenças mentais, entre elas a esquizofrenia, eu acho que nós podemos abordar também nos próximos programas, do Ricardo Zimmer, todas as outras doenças que se encontram aqui, porque muitas pessoas, tenho certeza que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, acabam se identificando, não, mas se questionando se o fulano está passando por isso, o ciclano, ou aquele famoso andarilho de rua que todas as cidades têm e mantêm dentro das suas realidades sociais, vamos dizer assim. Doutor, eu gostaria que o senhor colocasse o e-mail de novo, novamente, né, para os nossos telespectadores. Eu sei que você que tem dúvidas, você que quer sugerir temas aqui para o nosso programa, fique à vontade e mande o e-mail para o Dr. Ricardo Zimmer. Então, quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão para dar, para a gente comentar aqui no programa, ou mesmo para melhorá-lo, pode mandar pelo rjzimmer, com 2 M's, @ig.com.br, ou ligar no 3224 1540 e deixar um recado com a Mari que a gente responde quando possível. Eu coloco até o nosso e-mail, o meu e-mail também aqui da Guerra Comunicações, romeu, com u, @guerracomunicacões.com.br. O programa Falando em Psiquiatria tem esse objetivo, de trazer até você, telespectador assinante da TV Itapuã Canal 10, para você, ouvinte da Rádio Itapuã AM, dados, dúvidas sobre esta fantástica ciência da medicina que cuida da saúde mental humana. Doutor Ricardo Zimmer, uma última pergunta. Regionalmente, em Pato Branco, existem muitos esquizofrênicos, muitos que sofrem dessa doença mental? E se a estimativa mundial, então, Romeu, assim, a gente tem isso no Japão, na Europa, aqui, nos Estados Unidos, é 1% da população. Essa é a prevalência. Então, de cada 100 pessoas, uma tem. A gente pode pensar em torno de umas 600 a 700 pessoas de Pato Branco tendo essa patologia. É bastante gente. Se a gente for pensar que elas vão precisar de um cuidador, que elas vão precisar de cuidados intensivos, né? É uma coisa muito onerosa para o sistema de saúde. Que situação, né? Doutor, muito obrigado mais uma vez pela tua participação aqui e até o próximo programa. Grato, Romeu. Até mais. Quero agradecer a sua atenção, meu nobre telespectador da TV Itapuã Canal 10 e você que também nos ouve nos domingos à noite pela Rádio Itapuã AM. Fique com Deus, um grande abraço e nós voltamos na semana que vem.